Bom dia. Bom dia. Só dar alguns avisos aqui antes da palavra. Como a gente avisou na semana passada, né, o Benjamin está viajando ainda lá. A Carla fez a cirurgia ontem. Parece que ela já foi para o quarto, pelas informações que a gente teve, que foi tudo bem. Amém? Mas continuem orando aí pela recuperação. Amém? Outro aviso que a gente esqueceu na semana passada, que vai ter o ano novo aqui. A gente vai passar todo mundo aqui junto, quem quiser, né? Todo mundo que quiser. E a gente tem uma listinha ali atrás para ver quem vai trazer o quê, comida, bebida, né? Vai ser um junta-panela aqui. Então, quem quiser participar, vai ser no dia 31, a partir das 8 horas. 8 horas da noite. E a gente vai comer, vai orar um pouco, vamos louvar e vamos passar o ano junto aqui. Amém? Amém. Hein? Amém. Graça e paz, igreja. Quem está nos visitando hoje? Essa é a primeira vez? Sejam muito bem-vindas. Como foi dado, o nosso pastor está de férias no Brasil. Sua esposa teve que fazer uma cirurgia. Seja bem-vinda. Tá bom? Bom, eu de mim mesmo não tenho nada para dar para os irmãos, a não ser o Espírito Santo de Deus que fala, tá bom? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, amém? Paizinho querido, eu estou aqui diante da tua igreja, Senhor. Aliás, nossos corações estão diante de ti. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo para falar à tua igreja, mas tu, Senhor, conhece a tua igreja, tu conhece a necessidade de cada filho teu. Por isso eu me coloco aqui como vaso, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para ser usada pelo Espírito Santo. Tu tens plena liberdade através da minha boca, Senhor, para falar à tua igreja. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amados? Hoje nós vamos andar na Bíblia, amém? Eu gosto muito de ler a Bíblia. E essa palavra está em Mateus 25. Abra sua Bíblia que nós vamos ler essa palavra. Eu tenho meditado nela mais ou menos há 1 ano, nessa palavra. E só o Espírito Santo vai revelar realmente aquilo que a palavra de Deus fala, porque a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25, capítulo 1. E eu não sei você se está prestando atenção nos sinais, mas algo está acontecendo no mundo. O noivo está voltando. E a pregação de hoje é justamente para nós, como noivas. Eu quero trazer esse alerta para a igreja. Como você está como noiva? Mas nós vamos entender todo o texto, amém? Semana passada acabou um pouco mais cedo, hoje se eu passar um pouquinho do horário, né? Mulher fala mais que homem, amém? Parábola das virgens, Mateus 25, das 10 virgens. Palavra de Deus diz assim. Deixa eu colocar aqui. Só para lembrar alguns textos, que a minha 50 e poucos anos já não lembra tudo de cabeça, amém? Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Olha, gente, vai acontecer isso, eu tenho certeza. Saí ao seu encontro, versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Um dia você vai ter que responder não. Agora ainda você diz: eu tenho azeite para te dar, mas um dia você vai dizer não. Para que não nos falte, e a nós, para não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chega o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra de Deus. Ai, palavra forte, não, irmãos? Senhor, dai-me graça. Irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas, principalmente com relação aos textos aqui que diz uma parábola, lâmpada, dormiram, o azeite. Que é isso? O que é uma parábola? Vamos começar por aqui. O que é uma parábola? O Senhor sempre falou parábolas. Você vai ver no Novo e no Antigo Testamento parábolas. O que é uma parábola? Parábola vem da mesma raiz de paralelo. Você tem uma rua paralela, você tem uma do lado da outra. Paralelo. Uma parábola é uma linguagem figurativa que leva nós, como seres humanos, a meditar numa verdade de uma maneira que vai mexer no teu inconsciente para trazer isso à realidade, para que você entenda. Então, Jesus falava por parábolas. Mas isso é no grego, né? Palavra parabole, paralelo. Algo que é entendível no nosso meio como algo que tem uma verdade e algo que vai explicar sobre essa verdade de uma maneira que você possa entender. Mas no grego é algo muito mais profundo. No grego não, no hebraico, desculpa. No hebraico reporta a algo mais sabedoria, algo mais profundo, como Provérbios. Provérbios fala da sabedoria. Então, os judeus, eles consideram uma parábola como algo profunda sabedoria, que reporta justamente ao livro de Provérbios. E o Senhor, ele falava no Antigo Testamento por parábolas? Falava. O Senhor sempre falou por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Vamos ver um exemplo de parábola. Está lá no Antigo Testamento, no livro de... Deixa eu ver aqui, é Samuel. É Samuel. Deixa eu ver, gente. Eu coloquei os meus coisas que eu falei, eu vou usar os textos aqui. Mas na hora a gente sempre acaba se... Por exemplo, é Samuel, peraí. Gente, quem não fica nervoso para pregar é porque não está dependendo de Deus, amém? Vamos ver Samuel, onde que eu coloquei? Não está aqui, gente. Samuel, capítulo 12, do 1 ao 15. 2 Samuel 12, 1 a 15. 2 Samuel, bem no comecinho lá da Bíblia. 2 Samuel 12, 1, 5. Hoje os irmãos vão ver. Quem que conhece Bíblia? Quem que lê Bíblia na sua casa? Amém? Quem achou? O pregador ainda não achou.
achei. Aqui vai falar sobre Natã. Profeta Natã era o profeta na época de Davi. E todos conhecem a vida de Davi. Se alguém que realmente pecou foi Davi. Mas Natã veio e trouxe um aviso a Davi, e é justamente aqui que ele fala por uma parábola. Quando ele repreende a Davi sobre o que Davi estava fazendo. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu pão, e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Judá. E se isso não fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezas a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tornastes por mulher, depois de o matar, com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã, e aí que está a questão. Ele reconheceu o seu erro. Ele disse: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado. Não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Você viu que Natã era um profeta, ele chegou, contou uma parábola. Até então Davi não tinha entendido que era ele. Ou seja, uma parábola, ela vai te levar a tomar uma decisão.
Por isso, quando o Jesus fala uma parábola, ele vai te levar a refletir sobre aquilo, mas depende de você tomar uma decisão. E é aí que vai ser constatado quem é e quem não é discípulo do Senhor. Voltamos para a parábola. Então nós vimos que o Senhor, ele fala então por parábolas desde o Antigo Testamento. Vamos esmiuçar agora então Mateus 25, amém? Que são as virgens? A palavra de Deus diz aqui assim, 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Algumas versões dizem nércias. O que é ser imprudente? Eu levantei. Ser prudente é ser cauteloso, é ser sensato, é ser ajuizado. Não sei se a mãe de vocês falar, minha mãe sempre falava, juízo, filha. Quando eu saía, juízo. Eu sempre falo para o meu filho, juízo. É aquele que não procura o perigo. Esse é uma pessoa prudente. E Jesus, ele fala de 2 tipos de virgens aqui. E muitas vezes já vi pregador falando que as virgens loucas eram os ímpios. E as virgens prudentes eram a noiva. Mas será que isso é realmente certo? Será que eu posso chamar um ímpio de noiva? Não posso chamar. Porque a noiva, ela está se adornando para o seu noivo. Então eu não posso chamar. O ímpio, ele nem sabe que está pecando muitas vezes. Ele acha que tudo é normal. Ou uma palavra que todo mundo diz, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Esse é o ímpio. Então eu não posso chamar o ímpio de noiva. Então o que o Senhor está falando aqui é para crente. No meio de nós existem noivas prudentes e noivas loucas. Ele fala também de lâmpadas. E o que é lâmpada? A palavra de Deus, ela fala muito sobre a questão da lâmpada. Diz sobre a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quando você vê aqui lâmpada, você olha que é a palavra de Deus. Obrigada. Alô, 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 alô. Dá para ouvir aí? Então, você vai ver. Quanto de palavra tem dentro de você? Primeiro, você tem uma lâmpada. Além da lâmpada, tem o azeite. Esse nós vamos falar por último, porque o azeite é algo que a igreja já conhece, que é o Espírito Santo. Mas vamos falar, então, da lâmpada. Tá dando para ouvir direito? Ok. Você tem uma lâmpada. Você está como noiva prudente, porque eu creio que ainda deve ter um terceiro grupo aqui. O Senhor está falando, porque quando ele fala, se você olha nos versículos anteriores, você vai ver que o Senhor está falando do reino de Deus. E ele está falando dos sinais. E quais seriam os sinais? E ouviriam de rumores, de terremotos, de guerras. E rumores de guerras. Será que a gente tem visto isso hoje? Será que os sinais não estão mostrando que o Senhor está mais próximo do que a gente pensava? Muitos dizem, mas na época da minha avó já falava que Jesus ia voltar. E até agora, nada. A parábola, ela diz que à meia-noite, e que diz assim, tardou o noivo. Por que a Bíblia diz tardou o noivo? Não é que tardou, é porque se você espera, você marca a hora. Olha, ele vai chegar a tal dia. Eu estou aqui esperando. Ou eu chego mais cedo, ou eu chego, que nem brasileiro, um pouquinho mais tarde. Mas eu estou esperando. Então, eu vou saber se ele chegou na hora ou se ele atrasou. Por quê? Porque eu sei o horário. Mas a palavra de Deus diz tardou o noivo. Por que tardou o noivo? Porque não sabia que horas ele chegaria. Então, o aviso para ele aqui é esteja vigilante. Ninguém sabe o dia e a hora. Se você vê alguém falando, vai chegar tal dia, é mentira. A palavra diz que ninguém sabe. Nem o filho sabe, senão o pai, diz a palavra. Então, quando ele diz assim, tardou o noivo,
É porque ninguém sabia aonde ele estava, que horas ele chegaria. Aí diz: as prudentes pediram azeite, as outras. E você vê que todas estavam dormindo. Você vê que a questão do dormir aqui não é o problema. Porque se nós formos ver na palavra o que significa dormir, aí é que muitas pessoas, ao meu ver, se confundem. Porque o termo dormir, ele tem pelo menos 5 pontos dentro da palavra de Deus. O dormir, ele pode representar a morte, como o Senhor falou a Moisés antes dele morrer: tu serás recolhido com os teus pais. O Senhor estava falando que ele ia morrer, ele dormiria com os pais. Pode ser como um dormir rápido, como o de Lázaro, que o Senhor falou que ele dormia e os discípulos entenderam errado, que achava que ele estava realmente dormindo, mas ele disse: não, ele morreu e eu vou chamar, e disse: eu vou ressuscitá-lo. Então, quer dizer, aqui diz realmente da morte do corpo, mas que voltou. Existe o dormir, que é para você que diz: Deus não dorme, Deus não cochila, não dormita o santo de Israel. Quer dizer, ele não se desatenta, ele está atento a tudo. Aqui o sono está dizendo que Deus não dorme porque tudo ele vê, tudo ele sabe. Ele nem cochila, porque se você cochila, você entra num outro estado. E a palavra de Deus diz que Deus não dormita, o Deus de Israel. Por quê? Porque ele está sempre vigilante. E aqui o dormir é exatamente isso. Esteja vigilante. Que é o que eu creio que tem a ver com a parábola. Esteja atento. Não durma. Mas você viu que as 10 dormiram. Tanto as prudentes quanto as imprudentes dormiram, certo? Então, quer dizer, não era tão ruim a questão do dormir aqui, porque todas dormiram. Nós não somos, apesar de nós nos mirarmos em Jesus, nós dormirmos em algum ponto da nossa vida, né? Nós acabamos deixando de levar em conta principalmente as coisas de Deus. Então, eu creio que realmente as noivas todas dormiram. Agora, a questão é justamente do óleo. O que é o óleo? Se eu perguntar para a maioria dos cristãos aqui, eles vão dizer: o óleo é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo. Inclusive, eu coloquei aqui o que é o Espírito Santo. Ele é o alimento. O Espírito Santo é aquele que trata as nossas feridas. Eu acho que as pessoas até não sabem o valor que tem o Espírito Santo. Porque a gente vê tanta gente machucada, tanta gente dolorida dentro da igreja, mas o Espírito Santo é aquele que cura. Por aí você vai tirando o tanto de óleo que você tem, tá? O óleo, ele representa a fé e o testemunho. Como anda a tua fé? Você tem contado o teu testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida, da transformação? Tua vida realmente foi transformada depois que você nasceu de novo? Isso é óleo. O óleo, ele gera galardão. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela gera frutos dentro da igreja. E não são apenas frutos, mas frutos que permaneçam. Porque você levar alguém a nascer de novo, a aceitar Jesus, é muito bom. Mas é só o primeiro passo. Existe uma caminhada depois disso. Então, as pessoas, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser discipuladas. As mulheres, elas ensinam as mais novas, elas ensinam as crianças. Os homens são levantados como sacerdotes da sua casa. Liderar a sua família, orar pela sua família. Esses são os homens. Então existe um papel para o homem e um papel para a mulher dentro do lar. O Espírito Santo,
também Ele é o nosso Consolador. O próprio Jesus disse isso. Eu vou, mas deixarei o Consolador. Você tem sido consolado pelo Espírito Santo? Você tem buscado? Porque nós temos aflições. Você tem posto a cara no pó e dito: Senhor, consola o meu coração. Porque há coisas que não estão debaixo do teu controle. Tem coisa que você não pode controlar na tua casa. Seja com teu esposo, seja com teu filho. Quem é pai, mãe, sabe disso. Existe uma idade que você não tem como controlar. Se você não se apegar ao Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, é tu quem cuida. Quem é mãe de pai de adolescente sabe do que eu estou falando. Eles tomam caminhos e têm as suas escolhas que mãe nem pai pode controlar. A única coisa que você tem é se apegar ao Espírito Santo, ao Consolador. É Ele quem vai cuidar muito melhor do que você. Porque até se você cuidar, você vai errar. Mas Ele nunca erra. Que você possa usar o Espírito Santo como Consolador. E você vê que naquela ocasião ali, não havia mais nada o que fazer. Vai haver um tempo que você vai poder comprar óleo, abastecer a tua lâmpada e estocar o óleo. Mas vai haver um dia em que não vai ter tempo. Disse, o texto fala, à meia-noite soou. Não dava mais tempo. O que está aberto à meia-noite para comprar óleo? Não tinha mais tempo. Então, o que as nércias fizeram? Dá-me do teu óleo. Só que elas eram prudentes. E se elas eram prudentes, elas não deram do óleo dela. Vai ser esse o tempo onde não vai se poder se compartilhar o óleo. Então, você esteja preparado com óleo. O que aconteceu à meia-noite? Por que a palavra fala à meia-noite? Tem alguns textos bíblicos que falam justamente sobre o tempo da meia-noite. A hora dos judeus ela é dividida por períodos. Mas eu vou citar algumas coisas que você pode ver depois em casa, ou se você quiser, a gente pode abrir alguns textos, eu vou abrir no final. À meia-noite. Foi à meia-noite em Êxodo que quando Deus passou, feriu todos os primogênitos. À meia-noite. Todo primogênito ele é dedicado ao Senhor. E você vê que à meia-noite ele chegou e pegou o que era dele. Eu faço uma conexão disso com a parábola das noivas. Porque à meia-noite ele vai recolher aqueles que estão preparados. E só aqueles que tinham sangue não foram salvos. E os primogênitos salvos da morte. Então, você fazendo uma conexão entre Êxodo e as noivas, algumas vão ficar, assim como alguns primogênitos morreram. Foi à meia-noite que Gideão atacou os midianitas. Uma grande vitória. Não sei se você conhece a história de Gideão. Gideão se achava fraco e covarde. Mas o Senhor falou para ele que ele era forte e corajoso. Muitas vezes você tem se achado fraco, diz, eu não sou capaz de fazer isso. Mas o Senhor te diz, você é forte, você é corajoso, porque não vos dei espírito de covardia, diz o Senhor. Amém? Foi à meia-noite que houve, não sei se vocês conhecem a história da troca de bebês que Salomão julgou. A mulher trocou o bebê com a outra, colocou o que estava morto na cama da outra e o Salomão teve que julgar. Isso foi à meia-noite. E Salomão disse, corta o bebê no meio. E a mãe disse, não, então dá para ela. E ele disse, então dá para essa que essa é a mãe. Essa prefere entregar o bebê à outra do que morrer. Isso foi à meia-noite. Em Juízes, Sansão arrancou a porta da cidade à meia-noite. Por que será à meia-noite? Porque é na hora da madrugada que o inimigo ataca.
Tenha cuidado. Esteja vigilante. Em Salmos, eu gostaria que você abrisse Salmos 119, 62. Aqui fala exatamente um texto muito interessante que eu quero que você veja. 119, 62. Amém? Quem achou, amém. Diga amém. Diz assim: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. À meia-noite. Quem levanta à meia-noite aqui para dar graças ao Senhor? A gente sente falta daqueles crentes, né? Que fazem vigília. Quantas vigílias faltam hoje nas igrejas? E eu gostaria que você abrisse também em Atos 16, 25 e 26. Esse é um texto muito conhecido do Novo Testamento, porque tem músicas, inclusive, com relação a essa questão. Atos 16, 25 e 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Houve uma libertação aqui. Houve quebra de cadeias. A que horas? À meia-noite. Existe sentido em tudo na palavra do Senhor. Tudo. Então, quando ele fala à meia-noite, é porque a palavra dele também já tinha dito o que aconteceria e que aconteceu no decorrer da história. Porque a Bíblia, existem pessoas que pegam um texto pequeno, e é por isso que existe tanta confusão dentro da igreja. Um texto para ser pretexto para algo. Mas a verdadeira palavra, ela se complementa aqui e ali. Ela responde, inclusive nós estávamos falando sobre isso, eu estava na Eliana ontem, sobre essa confusão de interpretação de Bíblia. Quando alguém fala da Bíblia só um trechozinho e não completa, seja do Novo, seja do Antigo Testamento, seja como os crentes de Bereia. Vá na palavra e confirme o que a palavra diz sobre aquilo. Amém? Então, bom, eu falei que eu ia falar muito, até falei muito, mas na verdade eu nem vou usar tanto o tempo. Difícil. Mas eu gostaria então de resumir o que realmente essa palavra fala. Nós vimos que existem as noivas, nós já vimos que são crentes. Nós vimos que existe uma lâmpada e óleo. Existe um horário que o Senhor vai voltar. Existe uma hora em que você vai poder distribuir, sim, o teu óleo, mas existe uma hora que não haverá óleo para distribuir. E o que isso fala? Aí é o que nós vamos falar, que é o que eu vou, creio, até gastar mais tempo. Quando o Senhor fala, não vos conheço. Isso é forte, gente. O que o Senhor quis dizer quando disse, eu não vos conheço? Aqui a palavra conhecer, em Isaías 7 diz assim, que Deus daria um sinal. A virgem conceberia e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías 9 vai falar que nasceu um menino. O menino não nasceu
um filho se nos deu. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso noivo. Então, o que quer dizer aqui quando o Senhor diz? Porque se elas eram noivas, crente, e elas não tinham o azeite, mas elas voltaram depois. Se elas eram noivas, por que ele não abriu a porta? A palavra de Deus diz. Elas diziam, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Se você for estudar esse termo conheço, quando eu falei da virgem que concebeu, em 1 Mateus 25, fala que José não conheceu Maria antes que o bebê nascesse. Esse mesmo termo, conhecer. Em outras traduções diz coabitou. Esse conhecer, então, está também ligado à relação sexual de um marido, por exemplo, com uma mulher. Nós cantamos o texto de Cantares de Salomão, aqui onde é falado poeticamente a relação de Salomão com a Sulamita. Mas esse mesmo texto é usado para a igreja, o amor entre a igreja e o noivo. E a palavra de Deus diz, e serão uma só carne, né? Se unirão homem e mulher e serão uma só carne. Por que esse conhecer está ligado à relação sexual? Porque na relação sexual é um só, se torna um só. E isso é algo tão profundo que o Senhor, ele usa essa analogia entre um homem e uma mulher para falar da sua igreja e o noivo, da união. Então, esse conhecer aqui quer dizer, eu não te conheço porque eu não tenho intimidade contigo. Quando é que tu me busca? Porque a questão aqui não é você conhecer o Senhor, mas é Ele te conhecer. Quantas vezes você fecha a porta do teu quarto e vai buscar o teu noivo para que ele te conheça? Porque na parábola do servo ele também vai dizer, servo mau e negligente. Então você vê que as noivas, elas não tinham intimidade com o seu noivo. E é algo tão difícil de se escutar, porque no mundo a relação sexual ela tem se transformado em nada. Por quê? Porque é um assunto tão espiritual. O adultério é considerado como uma traição. É considerado como mistura. A própria palavra fala. E por isso usou o profeta Oséias. Não sei se os irmãos conhecem. O profeta Oséias, o Senhor falou, você vai se casar com a prostituta. E por ordem do Senhor. O que o Senhor queria mostrar? Que a noiva havia se corrompido. E isso era Antigo Testamento, porque o noivo ainda não tinha vindo. E ele mandou casar com a prostituta, e tanto é que ele trazia, ela voltava, trazia, ela voltava. Assim somos nós. Infelizmente, o nosso coração é corrupto. É por isso que nós temos que olhar de novo para quê? O óleo. Quem te faz avançar é o Espírito Santo. Quem te faz te santificar cada dia é o Espírito Santo. É o óleo. Olha aqui a questão do óleo, como é tão importante. Então, quando ele diz assim, não te conheço, ele diz assim, quando que você me buscou? Aonde que eu posso dizer que tive um relacionamento contigo? Então, está ligado justamente à coabitação de ter intimidade, de ter uma relação com a pessoa. E esse é o ponto aqui. Essa noiva, essas 5 noivas aqui, elas não buscavam o Senhor. Tanto é que elas não tinham o óleo. Isso é triste, não é? Mas eu não estou aqui para trazer desesperança para você. Eu estou aqui para trazer esperança para você.
E por isso essa mensagem ela é um alerta. Assim como a parábola ela fala sobre uma atitude que você tem que tomar, justamente para ser decidido se você é discípulo ou não do Senhor. Essa atitude você pode tomar hoje. O que ficou para trás, deixa lá para trás. Comece hoje um relacionamento com o Senhor. Comece hoje a abastecer sua lâmpada. Comece hoje a buscar o Espírito Santo para que o Senhor te conheça naquele dia. Para que Ele olhe para você como noiva prudente. Amém? A palavra de Deus diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Eu gostaria de finalizar com um texto que está em Apocalipse. O final do final. Porque em Gênesis começou no jardim, começou um homem e uma mulher, começou em um casamento. Apocalipse termina uma noiva e um noivo e um casamento. Então, Gênesis nós vimos tudo o que aconteceu, corrupção do homem, pecado. Nós vimos que houve um plano de resgate. O Senhor veio como nosso Salvador. E nós temos então, a partir de Jesus, uma nova chance. Amém? O que diz Apocalipse? 22. A partir do verso 8. Como que está o meu tempo, hein? 11. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Não vou tomar um tempo, né? Só beber uma aguinha aqui, que a boca está assim. Abra aí em Apocalipse 22. Essa foi a visão que João teve na ilha de Patmos sobre os últimos tempos. Então, isso é para nós. Eu não sei se você tem reparado, as pessoas não estão atentas, muitas não estão atentas aos sinais. E você não vai longe. Olha dentro da sua família, na sua casa. Quantos estão atentos? Quantos têm observado os sinais? Quantos conhecem os sinais? A palavra de Deus diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse: vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar das coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede,
venha. E quem quiser, receba de graça a água viva. Para concluir, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Até aqui. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está. Eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor e dissesse: Senhor, eu quero ser como esta noiva prudente. Senhor, se algo tem me afastado da tua presença, se algo tem impedido do fluir do óleo, do recebimento do óleo, Senhor, eu quero comprar desse óleo. Eu quero abastecer a minha lâmpada, Senhor, e eu quero ter reserva de óleo. Que o Senhor possa falar ao seu coração e você tomar uma atitude hoje de se tornar uma noiva prudente. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, a tua igreja clama por ti, Senhor. A tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós queremos ser encontrados, Senhor, como aquela noiva prudente, Senhor. Queremos abastecer a nossa lâmpada com o óleo do Espírito. Senhor, sabemos que de nós mesmos nós não somos capazes. Por isso, Senhor, nós nos colocamos e clamamos ao Espírito Santo de Deus. Queremos do teu óleo, Espírito. Te queremos como consolador. Te queremos como aquele que cura as nossas feridas. Te queremos como aquele que nos mostra o secreto do Senhor. Queremos ser conhecidas pelo noivo. Queremos nos adornar para a volta do nosso noivo e sermos encontradas como as noivas prudentes. Eis-nos aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, aquele que te busca e pede arrependimento, assim como Davi ali se arrependeu, Senhor. Que nós possamos nos arrepender, Senhor. Fala conosco, Senhor. Aleluia, Senhor. Que esse dia seja um marco na nossa vida como cristão, para despertarmos como igreja, Senhor. Despertarmos para a volta do noivo que está à porta, Senhor. Nós te clamamos como igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche-nos, enche-nos, enche-nos do azeite. Aleluia. Obrigada, Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória?
coração. Aleluia. Amém, irmão? Eu possa ter uma semana abençoada aí, possa meditar sobre essa palavra, amém? A gente vai ter agora um lanchinho ali no final, não vai embora não, vamos ter uma comunhão ali, amém? Amém. Amém.